Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Rosália Rosati. Para quem está chegando no meu canal agora, eu sou a missionária Rosália Rosati e peço desde já que você vai no meu canal do YouTube, inscreva lá, deixa o teu like. Amém, amados? Inscreva no meu canal, amados. Eu tenho pedido a Deus que até no mês de junho foi que eu comecei os meus vídeos, que eu venha alcançar pelo menos mil inscritos, amado. Então venha me ajudar, amém, amados? Venha me ajudar para que eu chegue no 1000 inscritos também, que acho que é 1K, eu não entendo muito bem, amados, mas quanto mais você escrever no meu canal do YouTube, quanto mais você comentar, mais a palavra de Deus vai para mais distante, amados. Tem pessoas da Índia, tem pessoas de outros países, do Japão, de vários países da Ásia, assistindo meus vídeos, comentando sobre os meus vídeos, amados, sobre a palavra de Deus. Então eu peço que você também, que está ouvindo a palavra de Deus, que você venha também escrever no meu canal. Você que está assistindo, muitas vezes você assiste, mas você não inscreve ali no meu canal. Inscreva no meu canal, seja um dos meus seguidores, amém? E quero agradecer a cada um dos meus seguidores que tem seguido no meu canal do YouTube, que tem me seguido, amém, amado? Seguido a palavra de Deus, né? Você que gosta de estar sempre ouvindo a palavra de Deus, eu agradeço a cada um de vocês que tem ido lá, que tem escrevido, que tem comentado, que tem ali deixado seu like, amados. Então inscreva no meu canal, ajuda eu chegar a 1000 pessoas até no mês de junho, né? Que foi que acho que eu comecei foi no mês de junho, não tenho bem certeza, mas ajuda, inscreva no meu canal, ajuda eu chegar lá, amados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? E o que eu quero estar falando hoje, que muitos perguntam assim, por que as nossas igrejas ela não costuma batizar criança? Amados, a nossas igrejas não costuma batizar crianças, né? Porque nós seguimos o que está na Bíblia, nós só seguimos o que está aqui dentro, amado. E na Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele não foi batizado quando ele nasceu, ele foi apresentado. Então, por isso que nós apresentamos também as crianças que nascem, né? As crianças que nascem, a gente apresenta, assim como o Senhor Jesus foi apresentado. Amém? Então, para isso eu quero estar lendo aqui, amado, vai ser um pouco longo o que eu vou ler, mas eu vou começar já lendo aqui para que você possa entender. Amém, amados? Olha aqui, eu quero estar lendo aqui em Lucas, capítulo 2, vou ler bem rapidinho, para que o vídeo não fica muito comprido, porque senão as pessoas enjoam, e peço que você vai até o final desse vídeo, amado, vai até o final, para que o YouTube venha reconhecer que você assistiu verdadeiramente os meus vídeos. Você tem que ir até o final, porque se você começar e parar, o YouTube não reconhece que você assistiu os meus vídeos, isso é muito importante, amém? Então vamos lá, amados. Aqui em Lucas capítulo 2, versículo 8, fala assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou, e o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Amém, amados? Então estava ali, né? Os pastores estavam ali pastoreando. Há 3 pastores estavam pastoreando suas ovelhas, e ali apareceram os anjos do Senhor falando, né? No versículo 10, e o anjo lhe disse: não temais, pois eis que aqui vos trago de grande alegria, que será para todo o povo. O anjo apareceu e para falar que o Senhor Jesus havia nascido. Então, amados, veja que alegria que foi para aqueles pastores, né? Ali os anjos aparecendo para eles e falando para eles que o Senhor Jesus
tinha nascido, né? O Salvador da nossa vida, o Salvador da nossa alma tinha nascido. Né, no versículo 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, e isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em pano, deitado numa manjedoura, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então, aqueles pastores falaram assim: vamos lá ver, né? Vamos lá ver o Senhor Jesus, ele nasceu. Vamos lá ver, conforme os anjos falou para nós, né, que o Senhor, que nasceu o Salvador do mundo. Então vamos lá ver. E ajuntou aqueles pastores amados e foram lá ver aonde Jesus havia nascido. Amém? E continuando no versículo 16, fala assim: então foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe disseram. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, antes do Senhor Jesus nascer, assim que o Espírito Santo, assim que Deus enviou o Espírito Santo, aquela sementinha dentro da barriga de Maria, né? E para que o Senhor Jesus fosse gerado dentro da barriga de Maria. Então, Deus já falou para Maria, o anjo já falou para Maria que o nome daquela criança seria Jesus, e para que ele viesse ao mundo para a salvação do mundo, né? Então, amados, aqui no versículo 22, né, onde eu estava lendo, e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Então, amados, ali, ó, onde que fala, né? No versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos, então, com 8 dias, amados, que o Senhor Jesus tinha nascido, eles levaram, né, Maria e José, aqui, ó, e quando, eu tô lendo, amados, para você que está aí, né, no meu canal, fala, onde que a missionária tá lendo? Aqui, ó, em Lucas, capítulo 2, você pode pegar a sua Bíblia e tá lendo, Lucas, capítulo 2, e agora eu estou no versículo 21, Lucas, capítulo 2, versículo 21, e quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Então, amados, com 8 dias que o Senhor Jesus tinha nascido, eles levaram o Senhor Jesus para ser apresentado. Então, o Senhor Jesus não foi batizado naquele momento, enquanto ele era criança. Ele foi apresentado a Deus. Pegaram o Senhor Jesus, né? Levantaram o Senhor Jesus para o alto e ali entregar o Senhor Jesus, apresentar ao Senhor Jesus. Imagina, amados, se o Senhor Jesus, né, se ele foi apresentado a Deus, imagina nós não vamos apresentar a criança. Então, por isso que nós não batizamos
a criança enquanto é criança, porque a criança não tem pecado, amado. O batismo é para remissão dos pecados. E a criança é anjos, ele não tem pecado. Que pecado que tem uma criança que nasce? Ele não tem pecado, né? E agora, amados, eu quero ir aqui, né, onde fala do batismo de Jesus, que fica em Lucas, capítulo 3, versículo 21. Amém? Você pode ir agora em Lucas, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, e o céu se abriu. Amém, amados? Aqui, onde fala que o Senhor Jesus foi batizado. O João Batista estava ali batizando todas as pessoas, porque o Senhor Jesus veio, amados, para preparar o caminho para o Senhor Jesus. João Batista veio. João Batista era primo de Jesus, primo de Jesus. Então ele veio primeiro que Jesus. Ele nasceu antes de Jesus, nasceu um pouco antes de Jesus, e ele veio ao mundo já com um propósito de Deus para a vida dele, para que ele viesse já pregar a palavra de Deus, para que ele viesse preparar o caminho para o Senhor Jesus. Então ele veio, ele falava da palavra de Deus e ele batizava a todos aqueles que queriam aceitar o Senhor Jesus como o único salvador da vida dele. Então ali estava João batizando o povo, ali no Rio Jordão, estava batizando o povo, e chegou Jesus. Jesus chegou naquele lugar também para ser batizado. Aqui fala, né, no versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, quando Jesus batizou, Jesus estava com 30 anos de idade, amado. Estava com 30 anos quando Jesus foi batizado por João Batista, ali no Rio Jordão. E continuando aqui no versículo 22, né? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de púrpura, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, se cuidava, filho de José e José de Eli. Amados, então, ali o Senhor Jesus, ele foi batizado quando ele estava com quase 30 anos, quando o Senhor Jesus foi batizado, e ali ele já falava da palavra de Deus, mas ali já desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, amados. Então foi muito maravilhoso o batismo de Jesus ali, né? Porque Deus, aí veio uma voz do céu falando, né? Aqui no versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que bênção, né? A hora que o Senhor Jesus estava batizando. Então é por isso, amados, muitos perguntam: por que não batiza? Por que que os cristãos, por que aqueles que levam o evangelho do Senhor Jesus, que prega a palavra de Deus, não batiza quando é criança? Então aí fica você sabendo que não é batizado, porque a gente segue o que o Senhor Jesus falou. O que aconteceu na vida do Senhor Jesus, nós seguimos, porque o Senhor Jesus foi apresentado a Deus quando ele estava com 8 dias de nascida, amado. Ele foi apresentado a Deus. Maria e José levou ele para ser apresentado ali, amado, numa congregação. Foi apresentado a Deus. E por isso que nós também apresentamos as crianças que nascem, e o batismo depois dos 12 anos, amado. Depois de 12 anos que a criança tiver, depois de 12 anos, a criança já sabe a escolha que ela tem, se ela quer continuar seguindo a Deus ou não, porque não adianta também batizar uma pessoa, por exemplo, batiza uma criança que tiver com 12 anos, só se ela sentir mesmo no coração que quer batizar e quer seguir
quer seguir o Senhor Jesus, porque não adianta a pessoa se batizar, ela vai tomar um banho, porque Deus sabe do desejo do coração de cada um, né? Daquele que batiza, daquele que quer seguir uma vida por completo a Deus, ao Senhor Jesus, quer entregar ao Senhor Jesus de corpo e alma e ser um verdadeiro cristão. Então, amado, para isso, para o batismo tem que ser isso. Quantas são as pessoas, amados, que eu vejo que se batizou, que batizou, né, depois de grande e parou de seguir o Senhor Jesus, não representa nada, porque a pessoa apenas tomou um banho, porque a pessoa batizou, deixou a sua vida errada para trás, né, ali na hora do batismo, mas depois, com o tempo, às vezes veio as dificuldades, veio as lutas, a pessoa parou de seguir o Senhor Jesus, aí não adianta nada. Você talvez que batizou um dia, né, se batizou, deixou teus pecados e começou a seguir o Senhor Jesus, saiu do lamaçal do pecado e continuou, né, e foi ali, batizou e começou a seguir o Senhor Jesus, mas com o tempo você abandonou o Senhor Jesus. Não é o fato de você ter sido batizado, se você morrer sem seguir ao Senhor Jesus, amados, infelizmente você não terá salvação. Não é o fato de você ter batizado, ser mergulhado nas águas, né? Porque o Senhor Jesus, ele foi ali submergido pelas águas. Então, o batismo não é só jogar uma aguinha na cabeça, não, é submergir ali dentro de um rio, ou talvez até mesmo pode ser numa piscina, mas que a pessoa seja batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se a pessoa se batizou um dia e ela parou de seguir o Senhor Jesus, ela voltou a pecar e está no erro, se ela morrer sem pedir perdão, amados, infelizmente, não é porque ela batizou um dia, se ela estiver no pecado, ela vai ser salva. Não, não vai ser salva. Então, amados, se você batizou um dia e você saiu dos caminhos de Deus, volta para o Senhor Jesus, se arrependa dos teus pecados, pede perdão para o Senhor Jesus e volta a seguir o Senhor Jesus. Amém, amados? Essa foi a palavra de Deus, que Deus tocou no meu coração, para tirar a dúvida do coração daqueles que falam assim: ah, missionária, por que vocês não batizam a criança quando nasce? Né? Porque vocês apenas apresentam a Deus? Porque o Senhor Jesus foi apresentado a Deus com 8 dias de nascido, e depois ele foi batizado aos 30 anos, né? Quando ele estava com quase 30 anos, que ele foi batizado ali no Rio Jordão. Olha o tempo que ele esperou para ser batizado, amados. Então, é por isso que nós batizamos depois que a criança tiver mais de 12 anos, porque aí ela já sabe o que ela quer para a vida dela, se ela quer seguir mesmo o Senhor Jesus, ou se ela não quer, ou se for para apenas tomar um banho ali, não vai adiantar nada. Então, amados, é para isso. Então, para tirar a sua dúvida, que está aqui dentro da palavra de Deus, amém? E nós seguimos o que está aqui dentro da palavra de Deus, assim como Jesus fazia, é o que nós fazemos. Amém, amados? E foi a palavra que o Senhor Jesus quis falar para cada um de vocês nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? E eu já estou aqui com o copo com água. Eu peço que você também pegue seu copo com água e vamos pedir para que o Senhor Jesus, que ele venha consagrar esse copo com água, e no momento que você tomar esse copo com água, se você estiver enfermo, se você estiver passando por uma situação muito difícil, tenha certeza que através desse copo com água ungido, você vai ser abençoado, você vai ser liberto pela honra e glória do Senhor Jesus. Né? Deus fala: se creres, verás a glória de Deus. Então temos que crer, amados. Você tem que crer de verdade que o Senhor Jesus consagrou essa água. Então, nesse momento, você que pegou desse copo com água, né, fecha seus olhos, eleva seu pensamento a Deus e vamos pedir para o Senhor Jesus consagrar essa água, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor consagra nesse momento esse copo com água, Senhor. Consagra, meu Pai, a cada molécula dessa água, meu Deus, que no momento que essa pessoa participar dessa água, meu Deus, que todo o mal que estiver sobre a vida dela, toda obra de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja,
todo mal, toda enfermidade, meu Deus, que estiver sobre o corpo dela, que seja repreendido, porque o Senhor Jesus falou que o Senhor já levou contigo naquela cruz do Calvário todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, as dores, as enfermidades não vêm do Senhor, meu Pai. Então, consagra nesse momento, Senhor Jesus, esse copo com água. Te pedimos a consagração, meu Pai, derrama do teu poder sobre esse copo com água, e no momento que essa pessoa participar desse copo com água, que toda enfermidade, que todo mal, que todo pensamento de derrota, pensamento de suicídio, pensamento negativo que estiver sobre o pensamento dessa pessoa, sobre o coração dessa pessoa, ela ao participar dessa água, que ela venha se levantar, meu Pai. Coloca, meu Pai, poder, coloca unção sobre essa água, que essa pessoa ao participar dessa água, que ela venha se levantar espiritualmente, que ela venha ter força, que ela venha ter alegria, que ela venha ter paz no coração. Amém? E graças a Deus. Amém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Vamos participar desse copo com água nesse instante? Amém? Graças a Deus. Acredita, amado, você que participou desse copo com água neste momento, desta oração, acredita que você está curado, que você está liberto. Talvez você estava se sentindo inferior, estava se sentindo uma pessoa inferior às outras, estava sentindo uma pessoa que estava se sentindo sem valor, e o Senhor Jesus fala para você nesse instante que você tem valor. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, você é muito importante. A coisa mais importante da nossa vida é saber que Deus nos ama, que o Senhor Jesus nos ama, que Ele nos escolheu. Então, amados, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Não se importa com aqueles que te julgam, com aqueles que não dá valor no que você faz. Não importa, amado, se você faz o bem e as pessoas não dão valor no que você faz. O importante é o que Deus sabe de você. O importante é que o Senhor Jesus vê tudo que você faz de bem, e as pessoas não dão valor, não tem importância. Deus, Ele te dá valor. Amém? Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida ainda. Grandes maravilhas Deus vai fazer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a sua vida toda sorte de bênção que vem do Senhor Jesus. Eu profetizo que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Olha, um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também te amo.